Oi, gente, bom dia. Gostaria de agradecer a presença de todos aqui em mais esse evento da Eretz. Para quem não me conhece ainda, eu sou a Camila, estou sempre aqui com vocês apresentando os Innovation Days. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre medicina de precisão, sobre as tendências e desafios. Quem tem acompanhado os nossos eventos desse ano, a gente mudou um pouquinho o formato. E a gente está com um formato agora que a gente traz vocês para cá para discutirem junto com os palestrantes, dar opinião, enfim, a ideia é que seja um evento, enfim, para uma roda mesmo de discussão e não só os nossos convidados aqui comentando em relação à medicina de precisão. Então, eu vou pedir para vocês todos, quem tiver dúvidas e quiser fazer comentários, é só levantar a mãozinha que a nossa equipe traz vocês aqui como palestrantes para que vocês participem ativamente da nossa discussão. E eu gostaria de agradecer mais uma vez os nossos convidados, a Mariana Bright, que é diretora assistente da divisão de pesquisa em cabeça e pescoço da Johns Hopkins University, pela presença, o Marcos Santos, que é doutor em genética e biologia molecular e fundador da startups Oncos Diagnósticos Moleculares, o Alessandro Leal, que é head do Centro de Medicina de Precisão aqui do Hospital Israelita Albert Einstein, o Dr. Guido Mai, que é psiquiatra e psicoterapeuta e fundador e CEO da startup GNTech, e a Isabel Pinheiro, que é medical lead na área de doenças raras da Pfizer. Meus sinceros agradecimentos a todos vocês. Muito obrigada por aceitarem participar dessas discussões. Eu fiz uma breve apresentação sobre vocês, mas eu gostaria que vocês se apresentassem e contassem um pouco da história de vocês e como essa história está relacionada à medicina de precisão. Por favor, eu vou começar aqui em ordem alfabética com o Alessandro Leal, só para começar e depois a gente segue. Bom dia a todos, bom dia Camila, tudo bem? Bom dia Mariana, Isabel, Marcos e Guida, é um prazer estar aqui com vocês hoje. Eu acho que alguns colegas já sabem, eu sou médico oncologista de formação, fiz minha residência no Hospital das Clínicas, depois eu fui para os Estados Unidos e comecei a trabalhar com genômica de câncer. Antes disso, eu trabalhei por 5 anos como médico oncologista aqui em São Paulo, no Sírio-Libanês, em Brasília, e fui aos Estados Unidos, fiz um PhD dedicado ao entendimento do comportamento do DNA tumoral circulante em pacientes com câncer em estágios precoces e avançados. Disso, a gente acabou desenvolvendo uma série de patentes que veio a fundação da empresa, mas a medicina de precisão, ela está comigo vinculada muito pelo programa que a gente iniciou no Einstein, né? Há cerca de 1 ano e meio, fui convidado, junto com outros colegas, para um grande desafio, que era trazer o laboratório clínico ao médico com prática dentro do hospital, né? Ou seja, ligar a alta complexidade do HIAE, do Hospital Israelita Albert Einstein, com o que vem sendo feito de melhor dentro do laboratório e também ao Big Data. Então, é um programa tripartite que junta medicina diagnóstica, junta o Big Data e junta a alta complexidade do HIAE, construindo jornadas moleculares de pacientes dentro da instituição. Como benchmarking, a gente trouxe muito do que a gente viu lá fora, e o programa da Johns Hopkins é um programa interessante nisso. Muito foi emulado de centros acadêmicos nos Estados Unidos, e a gente está muito contente de ter dado esse kick-off há cerca de 1 ano atrás. Obrigado. Quem se prontifica, contar essa história. Bom dia a todos, bom dia Camila, prazer em revê-la, Mariana, Isabel, Marcos e Alessandro. O Marcos eu já conhecia, os outros três colegas estou tendo o prazer aqui de conhecer. Bom dia a todos os participantes. Muito obrigado, Camila e a Eretz, pela oportunidade, sempre um prazer estar aqui com vocês, compartilhando conhecimento e também, acima de tudo, aprendendo. Bom, meu nome é Guido, eu sou psiquiatra, eu moro aqui em Florianópolis, mas também vou atender pacientes aí no Einstein.
Eu fiz a minha faculdade de medicina aqui em Florianópolis e minha especialização em psiquiatria na URGS. E a minha jornada com a medicina de precisão, ela começou num congresso norte-americano de psiquiatria em 2011, lá no Havaí, quando eu pela primeira vez vi um teste farmacogenético para sistema nervoso central, num stand da SureX. E logo eu me encantei com a tecnologia, logo eu entendi que ela podia me ajudar no meu consultório com meus pacientes. Sempre fui um médico de consultório, de clínica, sempre amei atender paciente e tal, principalmente em transtorno de humor e transtorno de ansiedade, e sempre pratiquei muita psicoterapia de orientação psicanalítica também. Então, eu logo comecei a conversar lá com os americanos para entender como que eu poderia usar esses testes no meu consultório. E dessa conversa nasceu a GNTech. E então nós iniciamos lá em 2012 para 2013 trabalhando com os testes norte-americanos. Nós coletávamos o DNA dos pacientes aqui, enviávamos para os Estados Unidos. Fizemos isso por 2 anos e ali começou a nossa jornada de empreendedorismo, que foi meio sem querer, na ingenuidade, assim. Então foi um susto, na verdade, porque eu comecei com aquela ingenuidade de médico, achando que tudo seria muito simples e bastava mostrar o teste para os médicos e todo mundo ia ficar bem feliz da vida e tal. E numa dessas idas aos Estados Unidos, a gente andava muito lá naquela época, nós tivemos na fundação do Bill e da Melinda Gates, e a frase enorme assim que tinha na parede lá era: é a ingenuidade que fará a diferença entre o futuro obscuro e um futuro brilhante para a humanidade. E eu e a Paula, minha sócia, minha esposa e fundadora da GNTech, a gente estava no auge da ingenuidade, assim. E a gente... Opa! Desculpa, gente. E aí eu não entendi o que estava acontecendo com aquela frase. Eu falei com a Paula, esse Bill Gates aí não está com nada. O que esse cara quer dizer e tal. E aí, depois a gente começou a rodar com a empresa aqui e começamos a lidar com as dificuldades de implementar um teste novo, uma tecnologia desconhecida que os médicos nunca tinham utilizado, que não é barato para o paciente, enfim e tal. E aí começou um novo ciclo assim, na minha vida, que foi o ciclo de empreendedor. Fizemos essa parceria com os americanos. Em 2015, então, decidimos que tínhamos que começar a produzir a tecnologia aqui. E aí começamos a resolver todos os problemas e tal, e conseguimos, de fato, tirar o teste nosso aqui do forno no iniciozinho de 2017 e ir para o mercado, depois de uma grande aventura, digamos assim, cheia de perigos no meio do caminho. E aí, em 2017, conhecemos a Aeritz através de um programa de aceleração da Endeavor. Foi um namoro rápido, que logo gerou, então, a parceria nossa com a Aeritz, que iniciou a partir de 2018, em janeiro. E aí houve ali um ponto de disrupção importante nesse mês, que foi a vinda do jornalista Jorge Pontual a 2 programas de TV, onde ele contou a história dele rapidamente, dizendo que ele sofreu de depressão e há 40 anos, sempre teve problemas com tratamentos mal sucedidos, efeitos colaterais, e que fez um negócio lá nos Estados Unidos chamado teste farmacogenético, que mudou a vida dele. E a partir desse momento, a GNTech também estourou, e a gente começou a participar da vida dos médicos e de pacientes com muito mais força. E desde então, nós vimos nessa parceria, rodando o nosso teste aí no Einstein, e desde o ano passado, então, por questões estratégicas, nós abrimos o nosso próprio laboratório aqui, continuamos com a parceria, mas produzindo os testes em Florianópolis. Estamos aqui hoje desbravando esse belo caminho da farmacogenética brasileira. Obrigada, Guido. Isabel? Bom dia a todos, obrigada de novo pela oportunidade de estar aqui com vocês. Meu nome é Isabel Furquim Pinheiro, eu sou médica pediatra e geneticista, estou aqui na Pfizer, líder de doenças raras, já há 6 anos. A minha história com medicina de precisão, né, começou já na residência, essa paixão por tentar entender como que um gene e o ambiente acaba influenciando a prática clínica. Né? Fiquei 5 anos atuando em erros inatos do metabolismo e tive a chance de vir aqui para a indústria farmacêutica, poder
ter uma oportunidade maior de trazer essas medicações para o país e influenciar, né, tanto a parte legislativa e de acesso para todos os pacientes brasileiros terem acesso aos avanços tecnológicos que a nossa empresa pretende trazer para todo mundo. Então, de novo, obrigada pela oportunidade de estar aqui com esse painel tão interessante e que tenho certeza que vai enriquecer o mundo. Obrigada. Obrigada, Isabel. Mariana? Bom dia a todos. Obrigada a Eretz pelo convite, pela oportunidade de estar aqui, pelo privilégio de estar com esses colegas, Alessandro, Guido, Isabel e Marcos, que são pessoas, são feras da medicina da precisão, então é muito gratificante estar hoje nesse bate-papo. Então, eu sou professora e pesquisadora aqui da Johns Hopkins University em Baltimore, nos Estados Unidos, sou biomédica formada pela Unesp de Botucatu. Fiz minha pós-graduação na UC Camargo, quando o Instituto Ludwig estava lá dentro. Depois fiz a minha formação entre São Paulo e Baltimore durante esses anos. O objetivo do meu laboratório é o desenvolvimento de biomarcadores, desde o momento da caracterização molecular, da descoberta desses marcadores, passando pela validação técnica, analítica e clínica, até o desenvolvimento comercial desses marcadores. Então, a ideia de que a gente trabalha desde a ciência básica até a aplicação clínica, não só trazendo conhecimento para o câncer, mas também formando profissionais de diversas áreas que possam atuar de uma ponta a outra. Prazer estar aqui, estou muito feliz de conversar com vocês. Muito obrigada, Mariana. Marcos? Bom dia, pessoal. Agradecer mais uma vez aí a Camila, todo o pessoal da Eretz pelo convite. Prazer imenso dividir tela aí como a Mariana falou, com essas feras aí. Mariana, o Alessandro, Guido, que a gente já se conhecia, Isabel. Gostei do mix aqui, eu achei que eu ia ser o único não médico do painel, mas jurava que a Mariana era médica também, mas interessante a gente mesclar, então, as experiências, né, de quem tem uma formação clínica e de quem tem uma formação mais técnica como a gente. Eu sou biólogo de formação, formado pela Unicamp, e sempre, desde a minha primeira iniciação científica, lá no primeiro ano, sempre trabalhei com medicina de precisão na área de oncologia. Era uma paixão já aí desde antes da graduação. Ingressei, então, depois no doutorado direto no, agora, Sirius, né, mais famoso, antigo Laboratório Nacional de Luz Síncrotron, esse nome mais complicado, né, o Laboratório de Biociências aqui do Brasil, lá em Campinas, pela Unicamp. Fiz uma parte do meu doutorado na Universidade Clínica de Colônia, na Alemanha, e tive um treinamento, assim como acredito que todos os biólogos, puramente acadêmico, né? A minha visão enquanto aluno era que eu só tinha duas oportunidades, ou ser professor da universidade, pesquisador, ou talvez um professor de ensino médio, ou de cursinho, ou de ensino fundamental, né? E a gente não tinha muito contato, né, com que era possível, né, a gente fazer outras coisas fora da academia. Durante meu doutorado, a gente desenvolveu, junto com o Hospital Boldrini de Campinas, que é o Hospital Infantil de Campinas, de câncer infantil, a gente desenvolveu um teste para detecção de leucemia infantil, a partir de um biomarcador que a gente isolou no meu doutorado. E aquilo, quando a gente viu que tinha uma aplicação clínica, isso a gente está falando em 2009, 2010, mais ou menos, todo mundo ficou tão afoito, todo mundo ficou todo mundo achou que ia ficar tão rico, que isso até hoje não saiu lá da minha tese de doutorado para o mercado. Isso ficou lá parado, né? E aí a FAPESP queria morder uma parte grande, a Unicamp queria morder outra parte grande, o Boldrini queria morder outra parte grande, todo mundo quis morder tanto que o negócio, na verdade, nunca virou nada, e aquilo me decepcionou muito, né? A carreira acadêmica me decepcionou muito. E eu falei, eu quero procurar outros ares, né?
e acabei recebendo uma proposta para trabalhar como cientista no Grupo Fleury, em São Paulo, no setor de pesquisa e desenvolvimento, fazendo justamente aquilo que eu sempre tinha feito, desenvolver testes moleculares na área de oncologia. Então, trabalhei no Fleury durante 5 anos no setor de pesquisa e desenvolvimento, desenvolvendo estes exames, né, para serem colocados em rotina clínica, como cientista, né, publicando, fazendo parcerias, e nessa época a gente começou uma parceria com o pessoal do Hospital de Câncer de Barretos, onde hoje eu sou pesquisador visitante. E de lá a gente desenvolveu um primeiro exame, que era um exame para identificação de origem primária de tumores metastáticos de sítio desconhecido, aplicando, né, algoritmos de inteligência artificial aliados à expressão gênica, que é uma abordagem que ainda praticamente ninguém usa, né, fora dos Estados Unidos. Foi o primeiro exame utilizando inteligência artificial em rotina clínica do Hemisfério Sul. Isso nós estamos falando lá em 2014. E isso que o Guido comentou, a gente começou a enfrentar. Quando você traz uma inovação muito grande para o mercado, a resistência dos médicos para aceitar aquela tecnologia, ela é bem grande. E aí eu percebi que aquilo podia ser uma plataforma tecnológica, né? Trabalhar com expressão gênica no desenvolvimento de classificadores, né, moleculares, e que a gente ajudava não só o paciente e o médico, mas também o sistema de saúde, porque a gente tem muito overtreatment, né, dentro da jornada do paciente oncológico. E então eu resolvi fazer esse movimento, saí do Fleury e voltei para Ribeirão Preto, que é a minha cidade natal. Aqui a gente tem o Parque, né, Tecnológico de Ribeirão Preto, Supera. Então, a gente incubou a nossa startup aqui e, junto com o Hospital de Câncer de Barretos, começamos a desenvolver outros exames na mesma linha. E desenvolvemos hoje o nosso carro-chefe, né, um exame para nódulos de tireoide, nódulos de citologia indeterminada, onde a gente evita aí que os pacientes façam cirurgias desnecessárias. Temos projetos em câncer de próstata também e várias outras ideias aí, né, rodando dentro da nossa startup. E nessa jornada aí conhecemos, né, por intermédio da Camila, que também tem o seu quê Ribeirão Pretano, né? Conhecemos a Camila, que nos convidou, né, para o ambiente da Eretz, onde a gente está, se não me engano, desde 2019, né, Camila? E um prazer estar aqui, espero, né, tenho certeza que a gente vai ter uma ótima discussão e fico à disposição aí para responder o que o pessoal precisar. Obrigada, Marcos. Bom, para a gente começar a nossa discussão, eu queria a opinião de vocês em relação ao cenário da medicina de precisão e essa comparação do mundo versus Brasil, né? Eu acho que eu me lembro que em 2017, a nossa equipe, todo ano a gente vai para aquele Medical Innovation Summit que é organizado pela Cleveland Clinic. E no final desse evento, eles sempre trazem as 10 inovações que serão trabalhadas, né, por eles para o próximo ano. E em 2017, o foco, talvez, do evento foi medicina de precisão. E quando a gente tiveram várias discussões, né, como é que a medicina de precisão ela seria incorporada à prática clínica, tiveram algumas indústrias farmacêuticas trazendo toda a questão de custos, né, que você está falando muitas vezes de medicamentos e tratamentos que têm um custo um pouco mais elevado. Tinha pessoas ligadas a fontes pagadoras também e discutindo, né, como é que aquelas inovações e que a medicina de precisão ela iria de fato ser incorporada no cotidiano das pessoas, né, quando aquilo ia estar acessível a grande parte da população. E eu pensava assim, meu Deus, né, Estados Unidos está discutindo isso em 2017, imagina quando é que nós vamos ter esse tipo de discussão no Brasil e quando isso vai chegar no Brasil, né? E aí, com base nisso, tem várias pessoas aqui que tiveram experiências de fora e que acompanham, todos vocês acompanham o mercado lá fora. O que vocês acham que hoje já aconteceu lá? O que a gente tem de medicina personalizada que já é realidade fora do nosso país?
E que seria, assim, o ideal termos aqui, e quais os desafios que a gente enfrenta. E a opinião de vocês em relação a como é que estamos hoje com medicina de precisão no Brasil. Estamos começando, estamos engatinhando, já avançamos. Eu queria que vocês trouxessem esse update na visão de cada um, na visão do empreendedor, né? Como é que a gente está em relação a outras empresas lá fora, a visão da indústria farmacêutica, da prática médica e de pesquisa, né? Porque a gente também sempre tem como referência o que acontece lá fora daqui no Brasil, o que é que a gente tem de diferença. Então, assim, eu queria deixar aberto para cada um de vocês trazer um pouco da visão de vocês em relação a isso. Posso começar? Por favor. Sem sombra de dúvida, Estados Unidos dita moda, né? Uma dita tendência. O país ele cresce com inovação, com como eu posso dizer, é característico da sociedade inovar, construir patentes e ter, tanto na costa leste quanto na costa oeste, essa possibilidade crescente de trazer algo novo para a sociedade. E isso é uma verdadeira indústria, né, que nasce nas universidades americanas, e das universidades americanas surgem as pequenas empresas, as spin-offs, e aí as startups, elas começam a crescer com capital externo, e isso vai adiante. Ou seja, eu diria que o que a gente no Brasil às vezes trabalha com dificuldade para ir, o Marcos e o Guido sabem muito bem disso, né? Para o parto que é nascer uma startup no Brasil, nos Estados Unidos existe uma linha de produção de startups. Eu acho que a diferença é essa, existe uma linha, é natural você ter essa linha de produção. Você vai, por exemplo, em Boston, ou vai na Baía de São Francisco, é natural que a cada ano nasçam 100, 200 startups, 300 startups, com patentes que surgiram em Berkeley, ou na UCSF, ou em Stanford, ou que nasceram no MIT. E às vezes as empresas elas chegam lá, por isso que eu acho o valor da startup brasileira às vezes muito maior, porque as empresas elas chegam nos Estados Unidos em alguns pontos que são simplesmente porque elas estão na correnteza natural de desenvolvimento da linha de produção, mas às vezes os produtos são péssimos, os produtos são ruins, existe a patente, mas não tem, e é impressionante a capacidade que a indústria americana tem de transformar, por exemplo, patentes ruins em bons produtos, porque aí já vem o marketing, já vem tudo, né? E o Guido e o Marcos vivem isso no Brasil. Eu acho que tem um valor muito maior você ter uma empresa no país, porque você não tem essa linha de produção. Você precisa meio que customizar esse caminho, por mais que existam estruturas como a Eretz no país, como a Supera, mas na verdade a gente sabe que é muito mais complexo, né? Aqui. Do ponto de vista institucional, vale lembrar que em 2015, o State of the Union do Barack Obama, que é o discurso americano do início do ano, de cada ano de governo, ele lançou o programa de medicina de precisão pelo NIH americano, e tem um plot, um gráfico do Google Analytics muito interessante que mostra justamente isso. A procura de Precision Medicine no Google antes de 2015 e após 2015 aumentou cerca de 80 mil vezes por dia a busca. Então, assim, ninguém procurava Precision Medicine antes de 2015. Após 2015, janeiro de 2015, Precision Medicine começou a cair na boca das pessoas, né? E é um programa enorme. Eu acho que, comparando agora do ponto de vista institucional, medicina de precisão não é só genética, envolve dados em larga escala, a gente sabe disso. Então, diversas ações na última década possibilitaram a medicina de precisão chegar à porta da sociedade, dos pacientes, dos médicos, das operadoras de saúde, o que seja, e muito disso vem capacidade de armazenamento de dados em nuvens, biologia computacional, genômica, transcriptômica. É um conjunto de atividades que, na última década, teve um salto enorme às custas de avanços de infraestrutura computacional, né? Bom, acho que o doutor Alessandro falou é a mais pura verdade. O que tem de tecnologia ruim, como Gold Standard, que é produzida
fora é um negócio assim absurdo. E o que é interessante é que quando a gente desenvolve alguma coisa no Brasil, você é questionado, né, em comparação às tecnologias americanas, né? Não existe uma valorização, né, de uma tecnologia desenvolvida aqui. Ela é sempre comparada ao que tem lá. Então, você tem que trabalhar muito mais aqui para provar, né, que a sua tecnologia tem, né, que ela é boa, né, em relação ao pessoal de lá. Mas essa sua pergunta, Camila, eu vejo que ela passa por ela tem duas respostas, na verdade. Você pergunta, o que a gente tem aqui, comparando aqui em relação aos Estados Unidos, ou mesmo à Europa e a outros, né, outros mercados mais ricos, né, vamos dizer. Do ponto de vista técnico, a gente não perde em nada para nenhum outro país no mundo, em termos de tecnologia que a gente tem aqui, de equipamento, e principalmente de mão de obra, né? Nossos cientistas, eles são aqueles que vão para lá para trabalhar, né? Você vai nos grupos de pesquisa lá fora, basicamente são brasileiros, indianos e chineses, né? Então, é quem realmente aprende, né, a trabalhar no dia a dia. Então, neste ponto de vista, a gente não tem nada de diferença deles. Eu diria que a gente até consegue fazer muito mais com muito menos, né, do que eles. O que a gente tem de diferença aqui, e na minha opinião, essa é uma questão que passa muito por políticas públicas e do ponto de vista regulatório, é um atraso, porque a nossa capacidade de incorporação dessas tecnologias, principalmente no setor público, ela não acompanha a velocidade da evolução da tecnologia. Então, a gente participou agora com o nosso teste desse último rol da ANS que teve, agora nesse ciclo, né, 2018-2021, e é absurdo, assim, a gente está discutindo ainda, né, a incorporação de FLT3 no sistema suplementar para a gente ter uma midostaurina para paciente com tumor oncológico leucêmico aqui, enquanto isso lá fora, tipo, desde 2014, 2015, os pacientes já estão recebendo esse tipo de terapia. E por que eu vejo que nos Estados Unidos isso vai mais rápido? Justamente também por conta e aí a minha colega da indústria farmacêutica pode comentar também, a indústria farmacêutica puxa isso, né? Se você tem a droga aprovada, não faz sentido você ter a droga e não ter o exame, né, junto com aquela droga. E aí essa droga chega no Brasil, a gente fala que o paciente tem que ganhar na loteria 3 vezes. Ele tem que ganhar na loteria de conseguir pagar o teste, ele tem que ganhar na loteria do teste dar positivo, e aí se der positivo, ele tem um outro problema na vida dele, que é como que ele vai pagar a droga, porque o plano de saúde e o governo não oferece. Então, assim, que medicina de precisão que nós estamos fazendo se a gente não tem acesso? Né? Então, a gente tem uma pequena parte da população que vai ter acesso a isso, nos centros de referência, né? Barretos, AC Camargo, alguns outros hospitais filantrópicos vão oferecer isso, talvez em clinical trials, HC da USP, pouquíssimos lugares, né? Muito restrito também para a população de baixa renda. Então, a gente estava discutindo no rol da ANS como incorporar um painel de 10 genes de NGS. E aí, a ANS discutindo isso como um teste genético e não como um teste genômico. Então, quando você não tem a base de quem está criando o regulatório, de quem está fazendo guiando essa incorporação, de querer colocar, por exemplo, um teste de medicina de precisão numa DUT 110, que é a DUT de testes genéticos hereditários, né? Ele quer que um médico geneticista peça um teste dentro de oncohematologia. Né? Então, assim, não faz sentido a discussão que a gente está tendo no Brasil para que o paciente se aproprie disso. Está todo mundo preocupado se vai gastar demais, está todo mundo preocupado, né, como que isso vai chegar, mas ninguém está preocupado como que o paciente vai se tratar. Então, eu acho que o nosso shift em relação aos outros
é em nível de discussão regulatória e de políticas públicas mesmo, ou até mesmo privadas, né, para que isso chegue na ponta. É o que eu percebo, né, do nosso lado. Marcos, pegando o gancho, né, nós como indústria, a gente tem essa mesma percepção, né? Não basta trazer a medicação, né? A gente realmente precisa entregar para o paciente certo, no timing certo, né? Especialmente pensando em medicina de precisão. Nós da Pfizer, né, nós temos um trabalho muito próximo junto à Interpharma, Sindusfarma. Vou falar um pouquinho em raras, né, que é o meu maior expertise. Então, nós temos em pipeline terapia gênica, e a gente vem envolvendo agência regulatória. Então, hoje a Anvisa tem um know-how para isso, né? Então, eles fizeram as boas práticas. Até hoje, nós temos 2 produtos aprovados, né, no país. Então, o próximo passo realmente é a conscientização, levar awareness do que é a terapia, quais são os benefícios, né? Não é simplesmente falar que o custo é elevado e fazer uma simples conta de matemática de custo e efetividade, né? Não é linear. O ganho que esse paciente vai ter de sobrevida, tem outras coisas na ponta do lápis que não são consideradas muitas vezes na hora de incorporação de medicamentos. Então, esse mind shift ainda no Brasil precisa ser trabalhado, né? Agência regulatória, agência de incorporação das novas tecnologias, os médicos também precisam entender um pouco melhor o que é o exame, como deve ser feito. Acho que a gente precisa ter um trabalho um pouquinho antes, como você colocou, que ainda precisa de um tempo. Então, acho que sim, nós estamos relativamente atrasados em relação a outros países, mas eu acho que os desafios que nós temos aqui são muito diversos, né? Então, a gente precisa batalhar para trazer cada vez mais awareness sobre essa questão. Eu queria pegar um gancho de 2 coisas que o Marcos falou, também que o Alessandro colocou, a Isabel, para dar uma perspectiva um pouco da academia. Eu acho que a diferença também entre uma situação de medicina de precisão nos Estados Unidos e no Brasil em termos de formação acadêmica, como o Marcos colocou, nós que não somos médicos, não somos formados com uma ideia de empreendedorismo, de relação com empresa. Acho que tem essa ideia do lado bom e o lado mal. A empresa está de um lado, a academia está do outro. E isso dificulta muito essa conversa, porque tem lado bom e lado mal em qualquer lugar. Mas essa conversa, se a gente está falando de uma medicina translacional, de trazer o conhecimento para a realidade clínica, ela precisa acontecer, e ela não pode estar acontecendo em polos opostos. A gente tem que estar trabalhando, o Marcos contou a história da tese dele, está trabalhando já pensando como que isso vai chegar no paciente, né? Existe um cálculo que diz que do momento que um marcador, por exemplo, é descoberto no laboratório até ele chegar na prática clínica, são 17 anos, numa situação estruturada. Então, uma média, né, de 17 anos, um pouquinho menos ou um pouquinho mais. Mas, para isso realmente acontecer, a gente precisa ter essa conversa bem clara entre a academia e a indústria e essa aproximação, e essa ideia de aceleradoras, como a ERETS ou incubadoras, e que existe muito mais nos Estados Unidos, ela permite que os profissionais sejam formados pensando na geração do produto. E acho que quando a gente faz essa pesquisa pensando no produto, todas as fases da pesquisa são importantes, da mais básica à translacional. Mas quando a gente tem esse grupo de profissionais dentro da academia olhando para um produto, a gente é capaz de atrair mais investimento, a gente é capaz de mostrar que o que a gente faz não é só para o bem da humanidade, mas também é capaz de gerar lucro, de trazer uma diferença para o paciente. Então, eu queria contribuir aqui, numa visão acadêmica, essa diferença que também a gente precisa romper essas barreiras no Brasil para realmente se aproximar a esse momento de
desenvolvimento comercial desses testes, que a gente vê o Guido, o Marcos, o Alessandro fazendo no Brasil, para realmente deixar isso mais frequente e, então, trabalhar o acesso, né? Trabalhar ao mesmo tempo o acesso. E esse é um desafio imenso, né? Nós tivemos aqui algumas experiências que ilustram bastante essa dificuldade. No nosso caso, nós começamos ao contrário. A gente começou tentando pôr um teste na rua, utilizando as referências científicas existentes à época, e ao longo da jornada nós começamos a produzir ciência, à medida em que o nosso banco de dados aumenta, à medida em que o nosso time vai ficando mais musculoso, mais qualificado, e tanto que quase 7 anos depois, nós vamos submeter o nosso primeiro artigo científico agora para uma publicação internacional que está sendo feita aí, junto com o time do Einstein, inclusive. E aí, nós, nessa trajetória também, sempre tivemos a garotada saindo da faculdade, indo trabalhar lá conosco no laboratório, na área do wet lab mesmo, na área da bioinformática, enfim, e a turma ali sempre gosta de estudar, fazer mestrado, doutorado e tal. E a gente começou a ver um padrão se repetir, que é o pessoal chegar no laboratório para trabalhar conosco, ficar um tempinho e depois querer sair para fazer um doutorado ou um mestrado. Isso aconteceu com vários talentos ali na Genitec. E nós começamos a fazer um movimento em direção à Universidade Federal aqui, dizendo o seguinte: pessoal, a gente financia a bolsa, e o aluno faz a tese aqui conosco, e a gente faz uma interação. E a resposta é simples: não pode. E aí nós desistimos de fazer isso. Aqui em Florianópolis existe um ecossistema rico em várias áreas, e eu conversando com meus amigos, meus colegas e tal, e a experiência de todos era exatamente a mesma. Não, porque não pode. E não tinha conversa. E aí, simplesmente, a gente quase que desistiu dessa interação. A gente passou anos tentando e tal. E aí nós compreendemos que a ideia era a gente fazer o nosso dever de casa, né? Então, indo em direção à tua pergunta, Camila, assim, do ponto de vista de qualidade do nosso teste, abrangência de genes, sofisticação técnica, abrangência de fármacos, assertividade, robustez científica, hoje nós estamos, eu diria, numa categoria que rivaliza com os principais testes farmacogenéticos norte-americanos. A gente acompanha bastante o mercado. Muito orgulho, eu digo isso, todo lascado, porque isso custa sangue assim, e alma da gente, mas é verdade. E quanto à questão da implementação do serviço público, hoje, felizmente, a literatura é cada vez mais vasta, né? Então, nós temos lá o consórcio europeu reunindo dados para tentar implementar a farmacogenética de 2D6 e 2C19 lá no serviço público. A gente tem estudos de custo-efetividade na área da cardiologia, já da saúde mental, da onco, quer dizer, mas o que a gente está fazendo aqui? Aí, Marcos, a gente andou lá também, né, tentando conversar com o pessoal do INS, uns 3, 4 anos atrás, lá na nossa ingenuidade também, e a gente entendeu que era um desafio ainda intransponível para nós. E hoje, com a quantidade de informação que a gente tem, eu penso que um caminho que nós vamos tentar trilhar agora é fazer uma força-tarefa e conversar diretamente com os players que são seguros e planos de saúde, que podem também tomar suas decisões institucionalmente, como empresa, para cobrir os testes para os seus clientes. Então, nós estamos tentando aqui encontrar parceiros que acreditam nessa ideia, o Einstein é um deles, para chegar nos tomadores de decisão de cada plano e sensibilizar o pessoal e mostrar que, além de economizar dinheiro, eles vão salvar vidas, melhorar a qualidade dos tratamentos médicos também. Eu vou aproveitar seu gancho, Guido, e vou perguntar para o Alessandro, porque ele está com esse desafio, né, de implementação da medicina de precisão aqui. Alessandro, como é que é lá fora em relação a essa questão do financiamento dessas soluções, né, relacionadas à medicina de precisão no tratamento desses pacientes? É o próprio paciente que custeia isso? Como é que está isso lá fora? Porque a gente está... Toda a discussão parece assim, bom... temos produtos no Brasil tão bom quanto, se não melhores do que a gente vê lá fora,
mas vemos talvez dois impasses, né, do ponto de vista já pensando em produto que já está desenvolvido. Um deles é a educação médica, porque os médicos e os prescritores precisam entender o benefício que essas soluções podem trazer para os pacientes, e o custeio disso, né? A gente sabe que grande parte da população brasileira talvez não vai conseguir ter acesso tão cedo a essas tecnologias. Então, como é que isso está lá fora? Até para a gente tentar, o que a gente consegue aprender do que foi feito lá fora para trazer para cá porque por todas as discussões de vocês vai ter que ser algo feito em conjunto, né? Instituições de saúde, de pesquisa, regulatório, farmacêuticas, todo mundo junto, medicina diagnóstica, todo mundo junto nessa força-tarefa para que as coisas sejam implementadas, né, realmente na prática. Como é que é isso lá fora, Alessandro? Camila, a questão passa por um processo evolutivo que nasceu há cerca de 20 anos dentro do mercado americano e que foi motivado com a oncologia. As grandes farmas gastam 100, 150 milhões de dólares na aprovação de uma droga pelo FDA, e essa droga ela passa por estudos clínicos muito caros, como eu falei agora, 100, 200 milhões de dólares. E muitas vezes é necessário um biomarcador para que essa droga seja aprovada. Então, uma profissional do FDA chamada Liz Manfield, ela iniciou no início dos anos 2000, dentro do FDA, um escritório de Companion Diagnostics. Esse escritório de Companion Diagnostics no FDA, ele revolucionou a forma de aprovar testes moleculares dentro dos Estados Unidos. Então, hoje, existe um crivo de qualidade de testes aprovados pelo FDA, existem diversas camadas de aprovação. Você pode ter uma submissão inicial, você pode ter um designated device, você pode ter um teste que ele é feito que é para um laboratório CLIA, não aprovado pelo FDA, mas tem uma licença especial para uma determinada atividade, e aí você vai expandindo as atividades desse teste. Existe um Breakthrough Designation, e esse escritório de Companion Diagnostics hoje é quem dita as regras. E aí você tem as operadoras privadas de saúde, o CMS, que regula o reembolso do Medicare e do Medicaid. Nos Estados Unidos, hoje, desde 2017, testes moleculares baseados em sequenciamento de última geração, ou NGS, eles são aprovados para genotipagem tumoral e reembolsados pelo Medicare e Medicaid, que são os planos públicos, desde 2017. Biópsia líquida também é aprovada dentro dos Estados Unidos. Por exemplo, um teste da Foundation hoje, Foundation Medicine, uma empresa que foi comprada pela Roche há alguns anos e é uma empresa bilionária dentro do mercado americano, custa entre 4.800 e 5.000 dólares. A gente tem então um teste de 5.000 dólares que é reembolsado pelos Estados Unidos, pelo Medicare, pelo governo americano, pelo Medicaid. Porque existe uma via clara de diálogo entre o FDA e as operadoras, e mostrando esse valor. O que, como o Marcos comentou, é mais difícil esse diálogo, essa conversa em território nacional. Então, criar um escritório de Companion Diagnostics seria muito importante. Por exemplo, pegar um painel que o Guido desenvolve e colocar, por exemplo, mostrar que na bula do medicamento no Brasil existe essa indicação. Ou colocar que na bula do medicamento, o medicamento, ele é... Isso tem, se você pega uma bula de um antidepressivo e fala, olha, pacientes com tal polimorfismo em determinada enzima metabolizadora, você vai ter mais ou menos nível sérico desse fármaco, né? E isso está lá. São mais de, perdão, se eu não me engano, são mais de 200 e tantas bulas lá nos Estados Unidos, já que contém informação farmacogenética. E aí, tchau, meu amorzinho. E aí, complementando aqui, acho que é o Medicare, se não me engano, ele só paga um segundo antidepressivo para um paciente norte-americano depois que um primeiro falhou, se ele fizer um farmacogenético. Senão ele nem paga mais.
tal é a percepção... Eu já tomei uma potência de remédio, mas uma. Ah, tá bom, filha. Dá tchau pro pessoal. Oh. Desculpa, gente. Tô indo para academia pequena. Então, tal é a percepção de valor que eles têm lá, né? Pensa, o seguro nem cobre um segundo remédio se o paciente não fizer o teste mais. Isso o plano público, né? Quando a gente começou lá, Alessandro, então nós começamos lá interagindo com uma empresa americana que fazia teste para sistema nervoso central e logo fomos para uma que fazia para cardio e saúde da mulher. Isso era 2012, final de 2011 e ao longo de todo 2012. Então, nós, de alguma maneira, ali participamos, a gente foi no 4º congresso de P4 Medicine, aí e tal. Então, estava tudo no começo, assim, né? Mas os planos e seguros lá, desde o início, eles já começaram a pagar os testes, e aí o treco ficou meio bagunçadão. Aí começou a surgir empresa de todo tipo, tinha empresa que cobrava 10, 11 mil dólares por um teste, e os seguros e os planos pagavam, e o governo fez uma intervenção em determinado período, olhou para essas empresas todas, fechou algumas, restringiu outras, botou ordem na casa. Eu acho que em 2017, mais ou menos, a gente viu uma tabela, porque a gente ficou pensando como que os caras pagam, como que o seguro paga, qual que é o critério? A gente conversou com um amigo nosso aí, lá nos Estados Unidos, e ele mostrou para nós uma tabela de reembolso. Então, eu não sei como é que isso está agora, mas a última que eu vi era, o governo estabeleceu uma tabela de genes, baseada em robustez científica, e aí ele estabeleceu também um valor que o seguro tinha que pagar para a empresa por cada um daqueles genes, e aí o plano e o seguro cobriam o valor parcial do teste, digamos assim, e os genes excedentes o paciente pagava, além da franquia do seguro também. Então, isso criou para nós aqui uma falsa impressão para o pessoal menos informado, que o teste lá nos Estados Unidos custava 200, 300, 400 dólares. E o nosso aqui que era muito caro, porque, na verdade, o paciente só pagava o excedente ou a franquia do seguro dele. E a gente precisava, e até hoje a gente precisa fazer isso, e dizer assim, não, pessoal, lá os testes custam 3.500, 5.000, 7.000 dólares, o nosso aqui custa 600 dólares e a gente parcela em 10 vezes, é um milagre. O que acontece é isso. Então, esse desafio de informar o médico, de fazer educação médica continuada, exige muito investimento, muito tempo e muita persistência, porque isso é uma mudança cultural, né? O médico é um cara que está habituado a trabalhar de uma determinada maneira. A gente vê isso mudando muito nas gerações novas agora. A gente vê, em 2017 éramos eu e mais 20 médicos que prescrevemos fármaco genético para sistema nervoso central. Hoje a nossa base já tem mais de 2.000 e tantos médicos. Vem aumentando, mas o trabalho que a gente tem que fazer é brutal ainda, né? Mas a gente está contente, assim, porque a gente está vendo o negócio crescer, e principalmente estava fazendo uma revisão bibliográfica aqui para encerrar, antes de conversar, e a gente vê uma profusão hoje de estudos científicos mostrando as vantagens em termos de taxas de remissão, maior resposta, diminuição de efeitos colaterais, maior adesão, farmacoeconomia, uma profusão de estudos científicos que isso lava a nossa alma. Lá no início eram pouquinhos estudos, você tinha que acreditar mesmo, né? Então, hoje a gente já tem robustez para convencer a turma, e a gente já tem, digamos assim, já passou ali pelo Vale da Morte, eu acho, e a gente chega hoje aqui numa condição diferente, que ainda exige muito, mas a capacidade de florescer hoje aqui é muito maior. Gente, eu vou só aproveitar o gancho aqui do que o Guido falou, da persistência, para perguntar para o Guido e para o Marcos, e como é que vocês conseguem força, então, porque tem que continuar o desenvolvimento de novos produtos, né? Quer dizer, ainda tem toda a questão de educação e todos esses desafios, e o P&D não pode parar, né? Tem que buscar. E aí, de onde vem esse fôlego, mais recursos? Olha, Camila, é o desafio que a gente não sabia que existia, né? Quando a gente decide começar a empreender, né? Quando você olha de fora, parece aquela vida glamurosa, né? De empreendedor, você mete lá um CEO no LinkedIn, fica chique pra caramba, e aí você fala, agora, né? Agora eu tô bem. E, nossa, assim, é completamente, né, diferente. E principalmente nessa parte de novas tecnologias,
Bom, como eu falei, eu tenho uma formação puramente acadêmica, né? E eu percebi que hoje eu assumi um papel na empresa. Quando eu comecei a empresa, eu sou um cara de P&D, eu sou um cara de bancada. Falei, bom, eu vou, né, tocar a parte técnica aqui, né, do negócio. E hoje, 70%, 80% do meu tempo é relacionamento médico. Então, eu criei um canal de relacionamento médico via WhatsApp mesmo. Então, eu converso 80% do meu dia com médicos que estão pensando em fazer o exame que a gente oferece, com médicos que já fizeram para tirar dúvidas, né, e discutir o caso daqueles pacientes. Participo de lives e de congressos como palestrante. Por quê? Esse relacionamento médico é uma questão de educação que vai aos poucos, né? Ela vai, aí o cara fica meio ressabiado, você tem aqueles seus early adopters que confiam em você, aí você convence um formador de opinião, esse formador de opinião começa a divulgar, né, também aquilo, né, nas aulas e nas palestras, né, deles, e aí você dá suporte, e isso é muito legal você ver acontecendo, cada vez mais, né, step by step, aqueles pacientes aqueles médicos vão acreditando, né? E isso você vai gerando evidência também. Então, a gente gera uma nova publicação. Por exemplo, agora a gente gerou um trabalho de mundo real. Então, a gente pegou e seguiu durante 2 anos 440 pacientes que fizeram teste conosco, pagaram do bolso deles. E aí você mostra para os médicos, ó, o que está acontecendo. Mas sempre tem aqueles ultra resistentes que querem um estudo placebo controlado, duplo cego, com 500 mil pacientes em 5 continentes. Dentro da área de desenvolvimento diagnóstico, isso não vai acontecer, né? Então, a formação também do médico, ela está muito ligada à questão dos medicamentos, né? E das drogas, né? Os estudos para a gente chegar no melhor nível de evidência. E aí você tem que quebrar um pouco daquilo, né? Mostrar que, na verdade, quanto mais aquilo é usado, mais você consegue aprimorar, que é uma diferença muito grande que a gente vê da academia, né? Normalmente, a academia, ela, para colocar algo em uso, quer chegar no melhor teste possível do ponto de vista técnico. E nem sempre o melhor teste possível do ponto de vista técnico é aquele que vai se encaixar no mercado, por questão de custo, por questão de... Pô, a gente já desenvolveu aqui, né, nos nossos algoritmos, um que é praticamente 100% de acerto, mas ele precisa de quase 1 miligrama de DNA. Você não tira isso de uma punção de tireoide de um paciente. Como é que eu vou pôr um negócio que precisa de 1 miligrama de DNA se eu não tenho essa amostra? Né? Então, assim, você tem que ir medindo, né, e sempre fazer melhor do que o que já existe. Então, essa persistência, resiliência, né, na verdade, ela é necessária não só para os médicos, né, mas também com todos esses atores, todos esses stakeholders desse ambiente. O que o Guido estava falando agora, né, das operadoras de saúde, a gente vem fazendo isso com as operadoras de saúde agora. Existem 3 testes nos Estados Unidos similares ao nosso. Todos eles são cobertos por todos os planos de saúde. Por que que eles são cobertos? Porque lá eles já entenderam que o paciente que faz o teste, ele não precisa da cirurgia, dependendo do resultado, e isso é custo efetivo. O teste é muito mais barato que uma cirurgia. Então, a gente está falando em um teste que, além de melhorar o desfecho do paciente, melhora o desfecho do sistema de saúde, economiza dinheiro. Aqui, o cara já fica assim, não, mas o médico vai usar isso 5, 6 vezes e não vai usar uma vez só, então não vou cobrir. Né? A ANS já enxerga isso de uma outra forma. Então, também é formiguinha, gerar evidência, né? Não dá para ter pressa. Você tem que gerar evidência, mostrar evidência. Agora a gente está conseguindo convencer os primeiros planos de saúde, olha aqui, você vai economizar, não adianta ir pelo lado clínico, falar, seu paciente vai ser melhor atendido, nem comece essa discussão. Ó, você vai economizar dinheiro. Será que eu vou economizar mesmo? E aí fala-se muito, que eu vou trazer um outro componente para essa discussão, que talvez ponha um pouco de fogo na discussão, de saúde baseada em valor, né? Aí a gente ouve muito das operadoras de saúde, não, então vamos fazer o seguinte, eu não te pago nada e eu compartilho com você a economia que eu tiver. Vamos fazer baseado em valor, baseado em desfecho. Se você realmente me entregar o que você está me prometendo, né, você está gerando valor para mim e para o paciente,
A gente compartilha os ganhos. Tá bom, vamos fazer. E qual operadora que consegue acompanhar o desfecho desses pacientes? Nenhuma. O paciente vai, faz a cirurgia, ele não tem acesso àquele dado, ele não tem um banco de dados que diz para ele o que aconteceu com aquele paciente. Se aquele paciente fez, de repente, a cirurgia em outro lugar, a gente não tem como saber isso. E o sistema americano não, ele já é integrado, os caras conseguem trabalhar com o VBHC, né, que é o Based Ballot Healthcare. Então, é um pouco diferente. Essa parte, como a Mariana falou e a Isabel falou, tem que vir um passo atrás. A gente tem que se estruturar primeiro para querer começar a falar desse tipo de abordagem, para querer começar a falar desse tipo de tecnologia. Olha, tem uma grande operadora aqui do Brasil, a terceira maior operadora do Brasil, ela não sabe quanto ela gasta numa cirurgia de tireoide. Ela não sabe, ela não tem esse valor. A gente tentou quase 2 meses. E assim, como que uma operadora que paga um procedimento não sabe quanto que ela gasta? Você quer falar de saúde baseada em valor? Não, vamos voltar 5 anos, vamos estruturar um banco de dados para você falar depois em saúde baseada em valor. E aí, com todas essas dificuldades, indo para a pergunta da Camila, a persistência vem da paixão. A persistência vem de que a gente acredita que o teste ajuda, porque no meu caso, eu vejo isso como médico. Desde que eu comecei a atender lá meus pacientes, que comecei a utilizar o teste farmacogenético, eu vi que ajudava, eu vi que melhorava os resultados, melhorava os desfechos, eu vi que começava a transformar vidas, ainda que o número de estudos científicos fosse pequeno, que o ceticismo fosse brutal, e aí o propósito acaba sustentando a jornada, não é? Eu acho que essa é a parte mais bonita, que é o propósito, é a gente mudar a vida das pessoas. Eu estou vendo que a dona Salomé já está aqui, depois ela vai poder contar um pouquinho da história dela para nós, que é uma história que ilustra muito o impacto que um teste farmacogenético tem na vida de uma pessoa. E a outra parte da persistência, que não é tão poética assim, é a necessidade, né? Quando a gente começa uma empresa ter esse DNA assim, de não querer desistir fácil, a gente vai se comprometendo também, né? Com um montão de gente vai comprometendo as nossas finanças pessoais. A gente tinha um dinheiro para gastar na empresa e a gente pensou assim, vamos gastar essa grana aqui, se não der certo, vamos realizar o prejuízo e evoluir como pessoas. Ao final do dia, a gente gastou 35 vezes mais do que o previsto e chega num ponto que tu não tem mais como voltar atrás, cara. Então, isso também motiva muito, porque tu está na metade do rio, a correnteza está forte, não dá mais para voltar, porque tu vai morrer afogado na volta. Só tem uma chance. Tem que chegar no outro lado. Então, é um misto de realidade brutal com o propósito e é tudo ao mesmo tempo. E no nosso caso, como a gente foi desenvolvendo ali, como vocês, ciência aplicada, né? Porque a gente está na 4ª geração de testes em 4 anos e botando no mercado desde o início. E aí, casos como o da dona Salomé são uma grande motivação, eu diria assim, para mim e para todo o time da Genitec seguir adiante. Obrigada, Guido. Gente, eu vou abrir aqui, tem a Carla, tem algumas pessoas aqui que estavam ali na plateia que vieram para cá. Carla, você quer, por favor, abrir sua câmera e seu microfone e fazer sua pergunta, seu comentário? Tá bom, obrigada, Camila, bom dia. Eu me sinto até um pouco na sala de casa, né, porque conheço a Alessandra, da Medicina de Precisão. A gente entrou nessa empreitada juntos. Conheci também o Guido quando começaram a entrar aqui no laboratório, os testes da Genitec, num volume, assim, assombroso. Então, eu fiquei até impressionada, porque era difícil, né? Fármaco era um conceito que o pessoal vinha tentando inserir no mercado desde 2012, e, de repente, teve aquele boom, Guido, eles conseguiram fazer uma divulgação muito, muito eficaz, né, Guido? Conheço o Marcos também, né, Marcos? Marcos foi meu colega, dividiu a gente não está te vendo, viu, Carla? É porque não tem a câmera, mas não tem problema, viu, gente? E, na verdade, a minha dúvida, né, que eu queria ouvir de vocês, é algo que eu me pergunto já há bastante tempo, né? De como a gente pode promover de forma efetiva a medicina de precisão num país em desenvolvimento, que é o caso do Brasil, e como torná-la mais acessível. Então, eu vi que vocês acabaram até entrando, né, algumas questões de rol, de ANS e seguradoras, mas fica ainda a pergunta, né, como torná-la mais acessível, como a gente pode fazer com que ela chegue até os pacientes que de fato precisarem, tá bom? Obrigada e um abraço a todos.
Acho que obrigado, Carla. Carla foi um dos grandes presentes que o Einstein me deu, essa amizade profissional aí, profissional extremamente competente, sabe tudo de biotecnologia, muito bacana trabalhar com ela nessa iniciativa de medicina de precisão. O desafio é o que o Marcos e o Guido vêm falando, eles têm isso na prática, eles têm empresas lançadas no mercado brasileiro hoje e a fonte pagadora, medicina baseada em valor, como o Marcos acabou de falar. Como é que uma operadora não sabe quanto gasta em cirurgia de tireoide, né? Como é que você vai discutir valor e preço de teste e com um teste belíssimo desse que o Marcos desenvolve? É impressionante a incapacidade que a gente tem de tentar sentar, colocar as partes interessadas, os stakeholders, numa mesma sala e chegar a um consenso de um pathway, de uma jornada de paciente que vai ter baixo custo, ou vai ser melhor custo efetiva, por intermédio de medicina de precisão, ou seja, de dados moleculares do próprio indivíduo, né? Passa por uma questão cultural, eu acho. Essa é a minha impressão. O que a gente está fazendo aqui, Carla, é investir muito em educação médica continuada, e aí a gente passa por um bom desafio, porque o médico sempre foi um cara menos permeável à digitalização, ao evento remoto. Nós médicos, fomos criados recebendo visita presencial do vendedor da indústria farmacêutica batendo na nossa porta, muito bem tratados, eventos presenciais, congressos e tal. E hoje, para quem se mexeu rápido, nós conseguimos abranger um número grande de médicos através hoje dos webinários, né, que foi uma grande ferramenta que agora está despontando e acho que veio para ficar. Então, nós aumentamos muito assim, a nossa eficiência nessa ferramenta. Estamos tentando continuamente aperfeiçoar o nosso marketing para, agora, com essa produção científica também muito mais robusta, levar esse conhecimento para os médicos, mas, ao mesmo tempo, na mesma proporção, falar com o cliente final. Porque, na verdade, a grande disrupção lá que a Carla viu foi quando o paciente soube que o teste existia. E aí, aquela montoeira de médico que fechava a porta para nós, começou a nos ligar e perguntar: ei, vem cá, como que é aquele negócio mesmo que vocês vieram falar aqui conosco? Agora eu preciso saber, porque todos os meus pacientes estão chegando aqui me perguntando. Então, a gente aprendeu no meio do caminho que a gente precisa educar o médico e, ao mesmo tempo, mostrar para o paciente que é o cara que tem a dor, que ele não desiste, ele pode até trocar de médico, mas ele, o familiar dele, vão continuar procurando, pois a donação vai contar isso para vocês. E, além disso, enquanto o sistema público não adere, enquanto os planos de seguro de saúde não cobrem, um desafio que a gente tem aqui, a gente está levando a sério, é produzir testes com menor custo. Não é? Então, a gente está, como eu disse lá no início, produzindo testes mais compactos, teste single, vamos botar o teste no balcão da farmácia, quer dizer, acessibilidade. Eu acho que esse é o grande nome aí da farmacogenética mundial hoje. Então, a gente está tentando produzir isso aqui também, sermos eficientes nessas duas áreas. Um pouquinho só ao lado da indústria, né? A gente vem fazendo um trabalho muito efetivo, né? E anualmente com reuniões tanto com a agência regulatória quanto com a Conitec, CIMED, os diferentes players, né? Para a gente poder trazer isso no acesso mais universal via SUS mesmo. Isabel, queria desculpa. Por favor, Mariana, por favor. Isabel, eu queria aproveitar esse gancho para te fazer uma pergunta da realidade da Pfizer, da indústria farmacêutica no Brasil. Olhando para o Guido, para o Marcos, desenvolvendo testes, né, utilizando os dados da população brasileira, qual que é a postura da indústria farmacêutica em relação a isso? A um apoio local, uma parceria local com essas pessoas que estão vindo, seja da academia ou dos hospitais, para fazer isso. Acho que essa é uma curiosidade grande que eu tenho com essa relação de P&D ou de interação.
Ótima pergunta, Mariana. Nós temos diferentes, pensando na minha indústria, né, na Pfizer, nós temos diferentes formas de estar incentivando isso. Então, seja a nível global, nós temos grants, né, em especial em doenças raras, em oncologia, especialmente para biomarcadores, como fazer essa parte translacional mesmo, né? Um dos nossos últimos grants competitivos, até que o Brasil ganhou, foi em relação a uma doença rara, né? Polineuropatia amiloidótica familiar, de encontrar esse paciente mais precocemente e como esses marcadores respondem à medicação. Então, é bem interessante isso, né? A nível regional, então, seja América Latina, em 2015, a Pfizer apoiou, no Chile, na verdade, o primeiro centro de medicina de precisão, buscando ali respostas para o câncer de pulmão, no caso, né? Inicialmente, agora esse projeto foi ampliado, na verdade, e aqui no Brasil a gente também tem, além de grants, né? Então, seja apoio à pesquisa, nós fazemos parte também de um consórcio em que inicialmente foram 5 farmas, hoje já são 7 farmas, de fazer o NGS para esse paciente sem custo, né? Então, são pequenos pontos, né, que a gente consegue ir apoiando enquanto a gente aguarda aí mais incentivo à pesquisa e para a gente realmente trazer para a realidade do nosso país tudo que a gente tem feito em pesquisa. É muito claro que a gente tem a tecnologia, né, os pesquisadores certos estão aqui, agora como a gente vai entregar isso para o paciente, a gente tem tentado melhorar essa jornada não só do paciente em si, mas também dos pesquisadores. Bom dia, vocês estão me escutando? Eu tenho uma pergunta. Sim, bom dia. Bom dia a todos, eu vou me apresentar, eu sou José Márcio Figueiredo, sou oncologista clínico do Instituto Câncer Brasil, faço pesquisa clínica, ensaios clínicos, sou PI em alguns estudos, e nós temos uma empresa de biotecnologia, chama Biomab, em parceria com a Unicamp, para uma patente de teste diagnóstico para câncer de colo de útero. Então, eu acho que tudo que foi falado, primeiro, parabéns pelo evento, está fantástico, as discussões, alto nível, um abraço para o Alessandro, eu já conheço o trabalho dele, já encontrei algumas vezes. Tudo bem, o Guido fez colocações excelentes, então o desafio é muito complexo, né? Eu vou além de um ponto que vocês falaram aqui. Quando a gente fala em medicina baseada em valor, você tem que entender que dentro de todos os stakeholders, você está fazendo um teste para diminuir o número de cirurgias, que é o ganha-pão do médico. Então, existe uma resistência financeira daquele médico em diminuir isso. Por exemplo, tem uma outra empresa parceira nossa que nos fornece um teste de maior acurácia para sangue oculto nas fezes, é uma empresa de mercado. Isso vai diminuir a colonoscopia. E isso dentro do fee-for-service, que ainda é muito forte no Brasil, isso gera muito conflito de interesse. Então, essa é uma colocação que eu queria fazer, né, mesmo sendo médico, sabendo da resistência dos médicos em relação a isso. Mas, óbvio, isso está errado, né? A gente tem que pensar sempre no paciente e focar em custo-efetividade, que é o que nós estamos focando. E a última colocação se os grandes players, a indústria, Eretz Bio, enfim, os grandes players de incubadoras no Brasil, não tem nenhum projeto, porque não adianta, sem política a gente não consegue chegar lá. Para formar uma frente parlamentar, para tentar desburocratizar o investimento privado no Brasil. Eu acho que o caminho é a parceria público-privada, vocês que estiveram aí, estão fora, no exterior, nos Estados Unidos, sabem que o quanto tem de venture capital nisso, o quanto é importante o investimento privado para esse desenvolvimento, e aqui nós ficamos naquela coisa, a universidade é pública, tem que ser verba pública, aquela coisa que está muito arcaica, é muito romântica ainda, e a gente precisa avançar para realmente fazer com que nossos pesquisadores façam intercâmbio, mas fiquem aqui e desenvolvam patentes no Brasil. Isso eu acho fundamental. Então, a pergunta é, nós temos alguma coisa nesse momento em Brasília, alguma iniciativa, e como que a gente consegue chegar lá? Seria o melhor caminho via os operadores de saúde? Como que seria o melhor caminho na cabeça de vocês? Obrigado. Doutor José, eu desconheço qualquer iniciativa que esteja, né, efetivamente em Brasília ou qualquer movimento que queira levar isso. A gente já viu alguns movimentos nascendo e
até onde a gente entende, né, sofreram uma resistência muito grande de ir para frente, né? Isso por questões políticas mesmo e com receio aí de retaliações políticas, enfim, são movimentos que têm uma dificuldade um pouco grande, né, de ir para frente. E essa resistência médica, ela existe, né, na prática, a gente vê isso, a gente consegue contornar um pouco disso. Hoje, a gente mostra que a gente contornou um pouco disso, 70% dos nossos prescritores são cirurgiões de cabeça e pescoço, e não endocrinologistas. E esse movimento aconteceu muito pelo que o Guido falou, a partir do momento que o paciente se empoderou e começou a chegar no consultório do cara e falando, e esse exame? Né? Então, acho que esse comentário do Dr. José, ele vem de encontro a isso, tem que ser uma coisa multidisciplinar. Né? A gente vem trabalhando agora com a CBG, que é a Associação Brasileira de Tumores de Cabeça e Pescoço, e eles conseguiram colocar no SUS, a Melissa Medeiros conseguiu colocar no SUS a laringe eletrônica. Não sei se vocês já viram a laringe eletrônica, o paciente que tem câncer de laringe, ele é o laringectomizado, basicamente fica mudo, e é um negocinho que você põe aqui do lado de fora e você fica com a voz do Google, literalmente a voz do Google, mas esses pacientes voltam a falar. E era uma coisa puramente particular, e a CBG conseguiu colocar isso no SUS. Isso, para mim, é medicina de precisão, tá? Você fazer um paciente voltar a falar por meio de uma tecnologia. E aí a gente foi atrás dela, falou, Melissa, como que você conseguiu essa proeza? Ela falou, bom, eu me mudei 2 anos para Brasília, eu vivia acampada na frente do Congresso, e enquanto eu não levei mais de 40 pacientes, médicos, fonoaudiologistas, e consegui apoio de algum deputado e senador que quis, né, se promover em cima daquilo, o negócio não andou. E a partir daí, ainda nas discussões da Conitec, demoraram 3 anos para isso ser incluído. Então, foi uma jornada de 7 anos, com alguém 100% do tempo dedicado a fazer isso. Então, assim, ou a gente encontra essas pessoas, ou a gente, até respondendo mais diretamente o que a Carla perguntou, oi, Carlinha, bastante tempo que a gente não se fala, a gente fica dependendo de atitudes fora do governo, né? Então, a gente vê em câncer de tireoide, a Bayer tem um medicamento revolucionário. E o teste, que é um painel de NGS? A Bayer paga pelo teste. Né? O Hospital de Câncer de Barretos aqui tem um modelo muito interessante, que tem fila aqui de quase 1 ano para fazer um teste genético. Por quê? Um monte de doação, né, de pessoas, e o Henrique Prata, que é um maluco no meu ponto de vista, coloca esse povo todo para fazer medicina de precisão e compra os medicamentos. Então, assim, hoje o acesso dessas pessoas dependem da boa vontade do setor privado, basicamente, para conseguir reunir recursos para que esse pessoal tenha acesso. Mas essa frente, doutor José, alguém, ela tem que vir, né, acho que multifatorial aí, uma coisa de multiprofissional, que tem que envolver também a sociedade civil enquanto pacientes. Excelente, de acordo, de acordo. Eu acho que fica a sementinha aí para a gente tentar se organizar como stakeholders interessados e que estão na área da medicina de precisão, que estão em biotecnologia. Eu acho, claro, que o Einstein é um grande player. A gente sabe que o caminho é difícil, os desafios são gigantescos, mas sem lobby as coisas demoram mais. Fica a provocação para Camila. Pode deixar. Gente, eu vou abrir aqui, não sei se mais alguém quer fazer um comentário em relação a isso, senão eu vou abrir para o professor Benedito, acho que ele vai falar alguma coisa em relação ao regulatório, né, professor Benedito? Bom dia. Bom dia. Parabéns pelo evento muito profícuo, de alta qualidade aqui, estou aprendendo muito com vocês todos. Então, eu me chamo Benedito, né? Eu tenho dupla formação, jurídica e clínica, né? Sou farmacêutico industrial, bioquímico, toxicologista clínico, perito judicial aqui do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, advogado do Conselho Regional de Medicina do Estado de São Paulo, professor de farmacologia e de bioética. Com relação gostaria de fazer algumas colocações com relação ao acesso às terapias, né? De fato,
como vocês bem comentaram, o Guido comentou, o Marcos, o doutor Alessandro, né? O acesso dos pacientes para essas novas biotecnologias realmente ele está, de fato, muito difícil de ocorrer aqui no país, né? Só que já estamos vendo alguns movimentos no judiciário para a concessão desses benefícios. E eu posso trazer um exemplo para vocês. É jurisprudência pacífica que um paciente consegue um sequenciamento total do exoma por NGS para os casos de TEA, por exemplo, né? Isso por meio da judicialização da saúde, infelizmente, né? Mas se tiver um relatório bem fundamentado, o paciente ele consegue, por meio da judicialização, a aquisição dessas novas biotecnologias. E um outro movimento que o judiciário tem feito por meio do CNJ, inclusive até o Albert Einstein é um dos players que estão colaborando nesse sentido, é a implementação nos tribunais regionais e federais de núcleos de apoio técnico do judiciário à saúde, né? Esses núcleos de apoio técnico do judiciário à saúde, eles são compostos por equipe de notáveis de áreas temáticas, né? Áreas temáticas da oncologia, pediatria. Então, dependendo do que versar o processo, o juiz vai enviar esse processo para esse grupo de notáveis, ou da oncologia, ou da pediatria, e esses núcleos são vinculados aos tribunais, né? E uma dessas instituições que prestam esse tipo de serviço é o Albert Einstein. E dentro desses núcleos, que elaboram os pareceres, respostas técnicas e notas técnicas que irão subsidiar, né, as decisões judiciais, elas são eminentemente baseadas fundamentalmente baseadas, até um pleonasmo, baseada na medicina baseada em evidência, né, MBE. Esses players, eles costumam fazer um levantamento dos compilados, né, principalmente no Instituto Cochrane Brasil, né, para ver se aquele paciente tem ou não direito àquela nova tecnologia. Só que um problema muito grande que ainda estamos nos deparando, né, com essas questões, a gente sabe que a medicina de precisão, por ser de precisão, ela é eminentemente baseada em evidência científica, né? Senão nem de precisão seria. Mas um problema muito grande que nós estamos vendo ainda no judiciário, que é um embate muito forte que está ocorrendo, é que se o processo judicial, se aquela demanda de saúde é enviada para o NatJus, que é a sigla do núcleo, né? A concessão dessas novas tecnologias ela é muito fácil de ser conseguida. Porém, contudo, todavia, se esse mesmo processo é enviado para um perito judicial, né? Um médico perito judicial, uma pessoa sozinha, isolada, que é o braço do juiz ali para auxiliá-lo naquela questão, nós notamos que os peritos judiciais não estão tão preparados quanto o próprio núcleo. Por quê? Geralmente, na grande maioria, os peritos médicos judiciais são médicos já da antiga, né? Muitas vezes aposentados da prática clínica e tem ali a perícia judicial como apenas vamos dizer, um ganho a mais ali no final do mês, e eles não utilizam esse tipo de medicina, né? Eles utilizam a prática clínica, a slow medicine. Então, fica incompatível a análise metodológica de uma medicina baseada, uma medicina de precisão com foco na slow medicine, por exemplo, né? Porque às vezes aquela prática clínica daquele médico já há muito tempo não evidencia que esse novo tratamento, ou esse novo diagnóstico, de fato, irá beneficiar o paciente. E aqui, só para terminar, a título de curiosidade, no STJ, viu, Guido, existe um embate muito grande entre a terceira turma e a quarta turma do STJ, com relação especificamente ao rol de eventos e procedimentos da ANS. A terceira turma acha que o rol ele é exemplificativo e a quarta turma acha que o rol é taxativo. E isso traz um problema muito grande de acesso a essas novas biotecnologias a partir do momento que eu determino que o rol seja taxativo,
né? Porque essa é uma das principais argumentações que as operadoras de plano de saúde utilizam para negar o benefício ao tratamento, né? Se não está no rol especificado da Lei 9656 de 98, que é a Lei dos Planos de Saúde, eles se eximem de adimplir esse tratamento. E uma outra desculpa também que é dada pelas operadoras de plano de saúde está relacionada à exclusão contratual. Não faz parte do contrato, então nós não iremos contemplar essa nova tecnologia. E aí, professor, casos reais em que a gente tem tido, claro que nós jamais estimulamos a judicialização, mas muitos clientes, por conta própria, vão buscar e acabam conseguindo reembolso. E existem jurisprudências que a gente tem acompanhado, obviamente, como espectadores aqui, que determinam, por exemplo, nesse aspecto específico que o senhor mencionou, que se no contrato versa que o plano tem que cobrir tratamento para depressão e o teste farmacogenético, por exemplo, ele é parte desse tratamento, muitos juízes têm decidido favorável ao pleito do cliente. Então, essa jurisprudência a gente já vê se consolidando aqui em mais de um caso. Infelizmente, ainda é muito tímido, mas nós já tivemos ali no ano 2019 e 2020 alguns poucos casos, mas já tivemos, de reembolso administrativo mesmo, por decisão do próprio plano, não é? Então, agora eu particularmente vou tentar fazer, eu vou fazer um esforço pessoal, que é de me conectar com CEOs das principais operadoras, e conversar com eles, né? Levar os últimos estudos de farmacoeconomia e tentar sentar na mesa com o pessoal aí, com os caras e ele tentou fazer isso algumas vezes, não deu certo, rapaz, porque a gente, inclusive, Camila, não sei se tu te lembra, mas ali há uns, eu acho que foi em 2019, 2018, a gente pediu, inclusive, ajuda para o time aí do Einstein, para tentar sentar com o pessoal da One Health, a gente não conseguiu. A gente para na turma do meio de campo ali e a gente não consegue subir e conversar com o pessoal da mesa lá que toma a decisão mesmo. Mas uma persistência, ela é uma característica, né, aqui nossa, do nosso DNA, então nós vamos tentar de novo agora esse ano, estamos preparando para isso, inclusive. Sim. Gente, a gente já está... Realmente o lobby ele é muito forte, né? Em todas as áreas, né? Mas na área de biotecnologia também. E uma última questão, Camila, só para finalizar minha fala, né? Na realidade é uma pergunta que eu faço para os senhores. Esses novas ATS, né? Essas avaliações de tecnologia em saúde e as novas biotecnologias. Vocês estão se atentando ao fato da nova lei brasileira, de Lei Geral de Proteção de Dados? Porque os dados em saúde, eles são considerados dados sensíveis, né? Tanto os controladores dos dados, né? E os DPOs, de um modo geral, tem que ter um olhar um pouco mais atento com relação a isso, porque realmente as multas são exorbitantes, caso ocorra algum tipo de vazamento desses dados. Obrigado. No nosso caso, sim. Estamos todos, a empresa toda está adequada à nova lei, inclusive a gente tem um contrato com uma empresa de segurança cibernética e tal, inclusive sofremos um ataque cibernético agora há poucos meses, o nosso site caiu, o nosso sistema tudo parou de operar, e aí a gente chamou o pessoal, foi tentar entender por que a gente estava sofrendo um ataque cibernético, mas nossas defesas são boas e o pessoal não conseguiu entrar. Ótimo, muito obrigado pela oportunidade. Obrigada. Eu vou abrir aqui, a gente já está nos últimos minutinhos, eu vou abrir para a Ana Luísa, porque ela levantou a mão, e para finalizar, a Salomé, acho que a Salomé é a paciente do Guido, né? E para ela dar um depoimento de, na prática, como é que a medicina de precisão mudou a vida dela. Olá, bom dia. Agradecer a terem feito esse evento, muito interessante. A minha questão vem em relação a que muito se fala na medicina de precisão sobre marcadores genéticos, uma questão de biomolecular, mas tem surgido, mais recentemente, uma vertente mais prática. Então, eu queria saber como vocês têm ouvido falar, ou se vocês têm ouvido falar, principalmente do ponto de vista de medicina de oncologia de precisão,
da utilização de testes funcionais in vitro, principalmente levando em consideração a utilização de células tumorais, células-tronco tumorais do paciente, em cultivos de organoides, e como vocês enxergam o mercado brasileiro em relação a isso, considerando que já é difícil explicar para o médico sobre marcadores genéticos que já são amplamente utilizados, como aplicar essa nova tecnologia que, apesar de parecer mais prática, ainda não é tão utilizada no Brasil. Como seria essa conversa e como o mercado funcionaria em relação a isso? Obrigada. Tudo bem, Ana. Acho que dá para falar pelo menos em 2 minutinhos. Acho que essa é uma das funções das células tumorais circulantes hoje, né? É a gente tentar coletar essas células, fazê-las crescer em meios de cultura e genotipar essas células e, ao mesmo tempo, observar o fenótipo diante de múltiplas medicações, medicamentos e tentar extrapolar esse dado para a prática clínica de forma personalizada, ou seja, o próprio paciente vai ter a sua célula analisada em laboratório. Tem algumas empresas nos Estados Unidos, como você mesmo deve saber, que fazem esse tipo de análise. Eu acho que falta ainda estudos de larga escala, tanto aqui quanto nos Estados Unidos, que demonstrem o benefício dessa abordagem de forma clara. E o José Márcio está aqui com a gente, ele sabe que tem um cálculo que se faz em estatística para estudos clínicos, que é chamado de NNT, número necessário para tratar, number necessary needed to treat. E, por exemplo, uma abordagem dessa, quando a gente olha a priori, ela parece ser muito, muito boa, muito importante, mas a gente precisa entender quantos pacientes serão ajudados para cada 100 vezes que a gente coleta a célula tumoral circulante, faz essas células crescerem in vitro e entrega um resultado para o paciente, e se o paciente recebe essa medicação e ele é curado ou ele vive mais por causa disso. Ou seja, o número necessário para se beneficiar. E aí, depois que a gente tem esse número calculado no estudo, a gente consegue colocar isso daí, essa argumentação na mesa com todos os stakeholders, com as operadoras de saúde, com as agências regulatórias. Se for, por exemplo, 5 pacientes em 100, será que vale a pena? Se for 20 em 100, a cada 100 pacientes que eu coleto célula, que eu faço uma análise no laboratório e eu beneficio 20, será que vale a pena? 30, 40, 50? Então, esse number need to treat, ou number need to diagnose, para estabelecer o biomarcador, é algo que precisa ser colocado em contexto. Na prática, hoje, infelizmente, a gente não tem uma concretude para esses dados. Acho que eu queria colocar também, acho que a pergunta da Ana poderia ser passar pela ideia, por exemplo, dos xenografts derivados de pacientes. Então, realmente, de uma abordagem de medicina de precisão funcional. Então, a gente pega o tumor do paciente no centro cirúrgico ou numa biópsia, estabelece, seja num camundongo ou num organoide, e faz teste de tratamento. Ana Luísa, aqui no nosso grupo foi pioneiro fazendo isso, tem uma empresa chamada Champions, que veio do nosso grupo, e essa é uma realidade para um paciente que já passou por 4, 5 linhas de tratamento, que é um paciente que precisa procurar novos alvos, novos tratamentos não aprovados. Em larga escala, é um pensamento difícil. O Canadá tem um grande projeto com isso, com biotérios dentro de um grande hospital, fazendo esse tipo de teste, mas eu acho que a gente ainda precisa trabalhar mais nos modelos. Aqui no meu grupo, a gente tem até um desenvolvimento de modelo não baseado em mamífero, para tentar fazer isso numa realidade mais de hospital, mas eu acho que a gente, em termos de medicina de precisão funcional, desse teste de tratamento, ainda precisa avançar mais nesse cenário. Queria colocar isso, eu gostei muito do que o Alessandro falou, mas acho que também passa por isso a pergunta da Ana Luísa. Só para ajudar a Ana, Camila, rapidinho. Ana, eu sei que tem 2 startups aqui no Brasil que estão trabalhando com isso, tá? Elas não estão em rotina clínica, né, oferecendo, né, comercialmente, mas elas vêm desenvolvendo. Eu não sei se elas estão na Eretz, Camila, acho que você sabe
dizer melhor. Uma Não daqui de estão. Ribeirão Preto, a Living Out, e a outra é uma startup do Rio Grande do Sul, que eu não vou lembrar o nome agora, mas eu consigo te ZIL. passar. Exatamente, É a ZIL das Isso. meninas lá. São as duas que eu conheço que estão trabalhando com essa tecnologia aqui no Brasil. Exato. Obrigada, gente. E para encerrar, eu vou chamar a Salomé. Bom dia. Bom dia. Eu gostaria mesmo de fazer meu depoimento. Eu sou paciente do Dr. Guido. Oi, dona Salomé. Oi. Existe o antes e o depois. Você consegue abrir a sua câmera, dona Salomé? Bom, vamos ver. Gente, por favor. Ideia, mas eu não estou conseguindo. A senhora põe o cursor assim na tela, embaixo à esquerda vai ter uma câmerazinha do lado do seu microfone. A senhora clicar em cima dessa câmerazinha, vamos ter o prazer de... Guido, o pessoal está falando que os participantes não conseguem, é por isso. Bom, desculpa, dona Salomé. Falha minha aqui. Por favor. É que existe a minha vida antes e após eu conhecer o Dr. Guido, ser paciente dele. Eu lutei uma vida inteira com a depressão, tomando medicamentos, passando mal uma vida inteira. Não tinha vontade, às vezes, nem de viver. Meu marido me levou ao Dr. Guido, eu fui não acreditando. Fiz o teste, não acreditava. Na segunda consulta, ele mudou meus medicamentos e depois foi introduzindo os outros. Na segunda consulta, o Dr. Guido conseguiu fazer-me acordar feliz. Diminuiu as dosagens dos remédios antigos, introduziu outros. Eu hoje durmo bem, eu tenho 70 anos, faço planos, coisa que eu não fazia. Eu estou que nem uma criança, vivendo e sendo feliz com todos os problemas existentes na vida. Então, eu queria deixar aqui meu depoimento, que isso é necessário realmente, que as pessoas tenham acesso. Eu tive, graças a Deus. Mas é uma coisa muito importante, porque a depressão acaba com a nossa vida. Eu lutei uma vida inteira e hoje eu estou vendo como a vida é bela. E eu vou continuar fazendo meus planos, não importa. Eu comecei a contar meus anos agora, 70, né? Então vou fazer 71, é um ano, 2, até chegar no 80, no 90, para mim não importa. O importante é que eu estou me sentindo feliz, e eu agradeço isso ao Dr. Guido. E falo para todas as pessoas que eu conheço, que precisam disso, que procurem, porque é bom demais, é um divisor de vidas. Muito obrigada. Dona Salomé, muitíssimo obrigada pelo seu depoimento. A gente fica muito feliz quando vê na prática todas essas tecnologias e enfim, alcançando as pessoas e trazendo benefício para a vida. Então, muito obrigada mesmo pelo seu depoimento. Além da minha cabeça, que não funcionava, o meu organismo estava cheio demais de medicações. Hoje até o meu corpo é leve. Continue. Parabéns, doutor Guido. O senhor tem nenhuma Obrigado, fã. dona Salomé. Obrigado, querida. Obrigado. E, gente, em um minuto, só para ilustrar aqui por que a casa da dona Salomé é tão incrível, é porque, na verdade, a dona Salomé ela é uma metabolizadora pobre em 2D6 e 2C19. E ela tem bons genes de resposta. Então, na verdade, e aí no caso dela, a gente teve uma oportunidade muito rara, que foi de pedir a dosagem sanguínea dos 2 antidepressivos que ela estava tomando. E aí nós, inclusive, um foi para Mayo Clinic e outro foi feito aí. E aí, pessoal, quando chegou o resultado dela, as dosagens séricas dos antidepressivos eram absurdamente altas. Portanto, grande parte do desconforto da dona Salomé, que os médicos diagnosticavam como sintomas resistentes ao tratamento, eram efeitos colaterais. Então, na verdade, a gente baixou a dose, fez uma substituição
e a melhora foi absurda, né? Então, esse é um caso muito ilustrativo, assim, que a gente está preparando para publicar, inclusive, da nossa Lamé deu depoimento, porque, além de tudo, a gente teve, como vem acontecendo em muitos estudos científicos, a capacidade de fazer a dosagem sérica, confirmando ali, de uma maneira bem precisa, o que o teste nos mostra, em associação com a clínica dela. Obrigada, Guido. Gente, infelizmente a gente chegou ao fim do nosso tempo aqui. Acho que eu tinha milhares de outras perguntas e coisas para a gente falar, mas o tempo é curto. Eu gostaria de agradecer muito Mariana, Alessandro, Marcos, Isabel, Guido, pela participação de vocês e pela riquíssima contribuição, e a todos que ficaram com a gente nessa manhã. Muito obrigada, gente. Foi um prazer imenso tê-los aqui com a gente. Obrigado, Camila. Obrigado a todos. Valeu, pessoal. Valeu, colegas. Obrigado. Tchau, gente. Bom dia a todos. Tchau, pessoal. Obrigado. Foi um prazer.